Vinícius Teodoro é desenvolvedor de sistema sênior em uma grande empresa da área de saúde, é formado pela Faculdade Cotemig e compartilha conosco a sua visão de como anda o mercado para quem pretende carreira em Delphi. Confere aí que está sensacional. Sejam bem-vindos ao Carreira Tech, onde eu ajudarei você a conhecer o meu mercado de tecnologia através de experiências de profissionais que trabalham diretamente na área. Hoje estou com um entrevistado aqui, o Vinícius Teodoro, que vai falar sobre o mercado de Delphi. Para quem tem dúvida se o mercado vale a pena ainda, ele vai nos dar uma visão de como está esse mercado. Então, Vinícius, seja bem-vindo a esse projeto. Obrigado pela sua participação e seja bem-vindo. Obrigado, Wesley. Eu que fico lisonjeado por estar participando desse projeto, né, que a gente está ajudando aí o pessoal que está começando, né. A gente sabe como é que é o início, né. Eu tive nessa situação em uns 12 anos atrás, não, 15 anos atrás. Então, eu fico feliz de poder ajudar quem está começando a entrar na área aí de tecnologia. Beleza. Bom, você começou a sua carreira em 2007 com o Delphi, banco de dados Interbase. Como você enxerga hoje o uso de Delphi? Quanto a ser usado com outra linguagem de programação? Se hoje em dia ele já consegue trabalhar com outras ferramentas, né? E se ele também consegue trabalhar hoje com bancos de dados mais robustos? Como é a sua percepção hoje da ferramenta hoje em dia? O Delphi, né, ele, assim como qualquer linguagem, ele pode ser usado com qualquer banco de dados de mercado, né? Inclusive os mais conhecidos aí, né, que a gente está trabalhando mais com o SQL e o Oracle, né, são bem fortes com o Delphi atualmente, tá? Inclusive hoje eu trabalho num projeto com o SQL Server, né? A gente está migrando para o SQL 2017 aí, então assim, o Delphi ele dá todo esse suporte pra gente. Mesmo em versões anteriores, a gente trabalha com o Delphi 2006 lá. Olha, sobre outras linguagens no Delphi, tem algumas versões do Delphi que ele permite você programar com C++ dentro do Delphi, mas não foi muito utilizado não. Ele é mais para o Pascal mesmo, Object Pascal, né? Então, para quem goste de Pascal aí, é uma boa opção. Boa. Qual o perfil da empresa, na sua opinião, que utiliza o Delphi como linguagem de programação? Olha, normalmente é muito utilizado por empresas ou até da fábrica de softwares também, né? Que tem o seu próprio RP, né? O Delphi é muito utilizado para RP, né? Aplicações desktop, né? E atualmente, né, um mercado que vem crescendo, que eu vejo crescendo muito no lado do Delphi, é a questão do mobile, né? Tem o FireMonkey, que é uma plataforma do Delphi para desenvolvimento, então eu vejo muitas empresas aderindo a ele, né? Pela facilidade, né, por todos aqueles motores de programação que o Delphi dispõe. Então, são essas duas aplicações. E, normalmente, fábrica de software a maioria é RP hoje. A maioria, assim, por mais que tenha esses braços também de mobile, mas tem muito RP. Oh, bacana, interessante. Ainda nessa pergunta, você sabe se o tamanho dessas empresas que trabalham com Delphi geralmente são pequenas, médias? Você sabe se tem empresa grande também que desenvolve dentro dela, sem precisar terceirizar, né? Usando Delphi? Sim. Inclusive eu trabalho numa empresa no ramo laboratorial, né? Que é uma das maiores do mercado, né? E previsão ser a maior em algum tempo. A gente tem um núcleo de desenvolvimento lá dentro, né? Com nossos sistemas e temos Delphi lá. Então, assim, normalmente quando você está trabalhando com RP, né? Hoje a tendência está mudando, algumas estão indo para o C# também para RP, tá? Mas principalmente RPs aí que foram criados entre 2000 e 2010, a maioria... Não, colocar 2010 para baixo, porque antes de 2000 também pode ter alguma coisa. Então foi utilizado o Delphi para poder ser criado, né? A maioria, sim. Hoje em dia algumas empresas estão procurando um pouco o C# para trabalhar com isso, né? Então outras estão pegando versões mais novas do Delphi, que o Delphi também vem sendo atualizado, então tá mais ou menos nesse cenário aí. Mas empresas grandes sim usam Delphi, né? Quando tem um desenvolvimento interno. Interessante. Quais aplicações o Delphi é utilizado? Basicamente é isso, assim, o que o mercado está consumindo mais no Delphi é a parte de desktop e a parte de mobile, alguma coisa. A parte web tem no Delphi, tá? Muita coisa do back-end ali, mas eu não vejo muito no mercado não. Normalmente o pessoal procura mais um .NET, um Java, um Node.js, né? Então o Delphi para web assim não tem tanta aplicação. Como é que está o mercado hoje de Delphi, na sua opinião? Olha, o mercado de Delphi não tem tantas vagas, igual o .NET e Java, assim, e também não tem tantos profissionais, né? Por um lado é bom, tá? Porque os profissionais que são bons
estão sendo bem valorizados, né? Assim como foi o COBOL um tempo atrás e tal. Então, assim, como muita gente está migrando do Delphi para C#, para Java e tal, então o pessoal que está ficando no Delphi e que tem um conhecimento bom, o mercado está valorizando, entendeu? Você vê bons salários no Delphi aí hoje no mercado. Só que o ponto negativo seria o quê? Tem poucas vagas, né? Tá nessa situação. Pessoalmente, né, eu estou em Curitiba hoje, eu estou feliz com o mercado, assim, não vejo assim escassez ainda de vagas, né? Mas é uma tendência, né, pelo que dizem aí, é que o Delphi as empresas estão cada vez mais querendo tirar o Delphi, principalmente na parte de RP. Algumas estão mantendo, mas outras estão querendo migrar para outra tecnologia. Então, fica um ponto de atenção aí para quem está no Delphi, né? Você falou aí sobre o mercado e tal. É em Curitiba que você trabalha aí. O mercado aí é grande? Como é que é a sua percepção aí? Olha, o mercado em Curitiba, cara, é diferente de Belo Horizonte, que é mais aberto, né? Você vê muita vaga e muito profissional, né? O mercado em Curitiba é mais fechado, principalmente em Delphi, né? Outras linguagens eu tenho menos contato com os programadores, mas é um pouco parecido. Mas o Delphi, como é menos empresas assim, menos profissionais, em Curitiba é assim, você conhece um que conhece outro. Sempre que você vai conhecer alguém que conhece outra pessoa no Delphi, entendeu? Então acontece muito de pessoas que saem de uma empresa, vai trabalhar em outra, fulano tá lá, então... trabalhar juntos em mais de 2 ou 3 empresas, entendeu? Parece que tem uma rotatividade profissional. Às vezes tem um amigo meu que ele já trabalhou 3 vezes na mesma empresa lá. Você tem ideia? Então, assim, tem as empresas e os profissionais, assim, já certos, assim. Tô falando na parte mais sênior, assim, entendeu? Então, o mercado em Curitiba, na parte do Delphi, ele é aberto, porque sempre tem oportunidade para quem está vindo de fora, né? Em Curitiba tem uma escassez assim, de profissionais de TI, né? Então sempre vai muita gente de fora, vem gente do Nordeste, vem gente de Belo Horizonte, vem gente do Rio, né? Tem bastante gente assim que eu trabalho de outros lugares, né? O pessoal que é de lá mesmo é engraçado, o pessoal que está lá mais tempo, que eles sempre estão nos mesmos lugares, vão rodando assim, né? Nas empresas que tem Delphi. Então isso mostra um pouco no número pequeno de empresas que trabalham com Delphi e o pequeno número de profissionais que tem no mercado, né? Entendi. Tem muita variedade disso. E quando você estava aqui em BH, tem um tempinho já que você saiu de BH, né? 5 anos. Quando você estava aqui na época, como é que você enxergava o mercado? Olha, em BH, até uma coisa que me incomodou aqui na época, né? Hoje eu já tenho uma visão diferente, tá, sobre o mercado de BH, né? Por conversa com amigos e tal, mas eu comecei a entrevista, procurar, né? Eu trabalhava, eu tinha uma empresa que trabalhava de PJ, né? Então, assim, mas chegou uma época que eu falei assim, eu quero entrar numa empresa, CLT e tal, eu comecei a procurar. Aí eu vi que, assim, o mercado tava meio prostituído aqui, velho. Tipo, eu ia nas entrevistas, o pessoal queria pagar pouco, ou era muita gente na peneira, então, assim, aí às vezes eu conversava com um cara, assim, não que eu acho que seja necessário pra nossa área, mas às vezes a pessoa não tinha nem tanta experiência e estudo que eu, né, concorrendo comigo, então, assim, obviamente o salário da pessoa vai ser menor que o meu, né, então... a empresa acabava sempre optando pelo salário menor, né? E isso era um problema que eu via em BH, isso em 2015, tá? Hoje eu acredito que não, eu vejo muitas empresas grandes aqui em BH que estão valorizando bastante profissionais aí, mas na época eu tava vendo muito esse cenário. Foi quando eu decidi, né, até por experiência pessoal também, né? Eu tava meio saco cheio tanto do mercado, então também queria ter uma experiência pessoal fora. Aí foi quando eu comecei a procurar também em outros lugares do Brasil, né, emprego, mas eu via assim em BH na época. Como é que foi essa experiência que você teve em BH, no sentido de ver que o mercado estava prostituído, em Curitiba? Como é que você enxergou quando você foi para aí? Quando eu saí de BH, né, inclusive foi até engraçado uma situação que ocorreu, né, eu fui para Curitiba, né, eu entrei numa fábrica de software lá chamada Mastertech, e antes de vir para Curitiba, eu participei de um processo seletivo em BH, e foi esse cenário. Eu fui até o último processo da entrevista, né, obviamente eu era bem rigoroso em questão do meu salário, sabe, eu não abria mão, né, eu acho que os profissionais têm que saber seu valor, fica a dica aí. Eu acho que cada um tem que pôr seu valor, porque não adianta querer ficar desesperado para ter emprego e depois, né? Acho que todo mundo tem que pensar no seu valor mesmo. Aí eu vim para Curitiba
Aí chegou aqui, um mês eu aqui, o cara da empresa que eu participei, né, do processo seletivo, me ligou e falou assim: Vinícius, no último processo da entrevista tava você e o fulano, mas como o salário dele era mais baixo, a gente optou por ele, mas o cara não deu certo. Você quer trabalhar com a gente? E assim, o cara ficou uma semana me ligando, inclusive falando: não, vem pra Belo Horizonte, sua família tá aqui, né, sabe? Até uma semana assim em cima de mim, querendo que eu fosse. Eu falei: não, agora eu já tô em Curitiba aqui, já tô adaptando e tal, já tava um mês lá, tava empolgado, né, com a cidade e tudo. Aí eu falei: não, agora eu vou ficar pelo menos um tempo aqui. Aí eu não fui, mas assim, eu cheguei em Curitiba e pô, achei bacana, os profissionais são bem unidos, assim, não tem essa questão mercado prostituído, o pessoal segue mais ou menos ali um padrão de salário e tal, e isso é um ponto que acho que BH não tinha muito, né? Acho que agora sim eu tô vendo mais isso em BH, pelas conversas com meus colegas, né? Em 2011, você teve contato com Python, Palha Inteligente, VBA, etc. Nessa época você já tinha ouvido falar sobre Data Science? Onde você pensa em investir? Como você enxerga esse mercado? Eu vejo com bons olhos esse mercado, na verdade, né, de Data Science e tal. Bom, na época, em 2012, 2013 ali, né, 2011, nossa... esse termo não era utilizado, pelo menos eu não conhecia, né? Eu fui começar a ver o profissional de Data Science aí em 2015, né? Então, assim, por mais que eu já tinha ali um contato, né, com o Python e tal, ele tinha algumas aplicações de mineração de dados ali e tal, mas não tinha todo o conceito de Data Science. Até em 2015 eu conheci um profissional, até ele falou que era cientista de dados e tal, eu até fiquei curioso, né, sobre a formação, achei bacana, achei legal, né, uma coisa que eu poderia ver. Eu falei: mas onde que você estudou para virar cientista de dados? Ele falou: não, eu me auto-intitulei cientista de dados, né, porque ele já tinha uma experiência grande, né, com isso, só que não tinha um curso ainda, algumas coisas, né, voltado, muito estudo em relação a isso, né. Agora tá um termo bem usado, assim, bastante pós-graduação na área e tal. Eu acho legal, mas não é o meu foco hoje, né, Data Science. Eu uso para outros fins aí o Python, né. Entendi. Bom, a sua carreira tem uma estrutura diferente. Exemplo, geralmente as pessoas começam como estagiário, evoluem para programador, depois analista e assim por diante. No seu caso, você já foi estagiário, analista de planejamento, consultor, analista desenvolvedor de sistemas, founder de uma startup, etc. O conhecimento para trabalhar como analista e desenvolvedor veio do Colégio Cotemig ou você estudou por fora? Então, o Colégio Cotemig foi a fundação de toda a minha carreira, né? Foi ali onde deu toda a estrutura, né? Onde eu tive o contato mesmo. Eu sempre quis, sabe, de TI e tal, mas lá que abriu minha mente para a área mesmo, principalmente para a área de desenvolvimento, né? Lá eu já tive contato com o desenvolvimento Delphi, me apaixonei pelo Delphi lá, né? Eu tive alguns contatos com PHP também, só que eu não gostava muito de web na época porque web era muito complexo, né? Você tem que montar HTML na mão e tal, e o Delphi já era mais, né? Você arrasta e coloca ali o botão, então me chamou mais atenção, porque eu sou um cara mais de back-end, entendeu? Até hoje. Então, como a web na época não tinha essa separação muito clara de back-end para front-end, na época era você faz tudo, né? 2005, 2006, 2003, quer dizer. Então, eu fui mais pro Delphi, né? Então, assim, o Cotemig ali me ajudou bastante, tanto o colégio, eu acho que na parte de programação o colégio me ajudou mais ainda do que a faculdade, tá? A faculdade realmente veio para consolidar, me dar todo aquele olhar analítico, né, para me poder fazer análise também, né? Então, assim, um programador que tem esse feeling de análise, aí o cara realmente fica mais completo. Os dois são uma excelente base para mim, mas na parte de programação, né, é muito importante também. Isso eu fiz bastante cursos, né? Eu vejo muito isso com bons olhos, né? Você está sempre atualizando, sempre procurando coisa, né, para você ir se atualizando, tanto da sua linguagem de programação que você trabalha e também procurando coisas novas, né. Até sobre a minha carreira que você comentou aí, né, não é ortodoxa. Eu entrei como estagiário com Delphi, depois eu acho que você vai lembrar, né, a gente trabalhou junto na Georradan lá. Eu acabei terceirizando a questão do desenvolvimento lá. Eu desenvolvi junto com uma empresa terceirizada, o SAL, que é um sistema de acompanhamento operacional lá deles. Aí depois voltei pro desenvolvimento, né, que é o que eu gosto mesmo. Não tem jeito. Quando você gosta de uma coisa, não tem muito o que falar. Entendi. Em 2013 você trabalhou como analista desenvolvedor de sistemas e uma das suas funções era gerenciar usuários da rede
e-mails, backup, servidores, etc. Essas atividades eram relativas ao sistema ou eram usuários do AD, contas de e-mail de empresa? Eram realmente questão de e-mails, né? Eu fazia um pouco do trabalho de infraestrutura lá. Por quê? Porque nessa época eu era consultor, né? Eu trabalhava de PJ, né? Essa empresa até do pai de um amigo meu, que foi bem na época que eu estava empreendendo, que eu tinha uma startup. Só que como os horários de atendimento era diferente, eu ainda gostava muito de programar. Então eu fiz um contrato de PJ para trabalhar um período na empresa desse amigo meu, até para manter a questão do desenvolvimento e ter ali também uma renda fixa, né? Achei interessante. Aí eu trabalhei lá e assim, como eles tinham necessidade também de infra, eu tinha um pouco de experiência, alguma coisinha ou outra ali eu fazia, né? Mas o meu foco principal lá era o desenvolvimento mesmo, né? Eles tinham um sistema interno deles lá e eu dava manutenção nele. Entendi. Eu fiz essa pergunta porque, como eu não sabia que você era consultor nessa empresa, eu achava que era, de alguma forma, a empresa, se fosse CLT, né? Se aproveitando de você para fazer serviço de infraestrutura e dev, entendeu? Não é um trabalho de desenvolvimento, é um trabalho de infra, mas é porque também eu acabei vendendo esse serviço para eles, era uma necessidade e também não tinha. Agora, se fosse muito... Eu também gosto de alguma coisa de redes, né? Alguma coisa... Eu tinha algumas curiosidades para trabalhar com isso, né? Mas assim, eu não gosto mais na parte de manutenção, velho. Suporte eu não tenho muita paciência, mas como era ali, de repente, só ver um servidor, dar uma olhada ali, aí até era uma coisa que eu tinha curiosidade. Então, até foi bom para minha carreira de desenvolvedor isso, porque meu conhecimento hoje, né, você fala assim de cloud, hoje tá tudo integrado, com DevOps aí tá tudo integrado, então você tem que ter um conhecimento de servidor, de aplicação, você tem que ter um conhecimento assim para você conversar com analista de infra, entendeu? E hoje tem muita metodologia nova que está deixando o desenvolvimento cada vez mais próximo da infra. Então isso me deu uma visão maior do que está ali por trás, né? Sim. Inclusive eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa que eu saí recentemente, um bom tempo atrás, tinha uma profissional, ela estava desenvolvendo uma aplicação e ela estava com contato com o cliente, né? Era questão de VPN, se não me falha a memória. O conhecimento de infra, né? Que é, por exemplo, você saber interpretar as respostas do ping, por exemplo. Esses conhecimentos te ajudam a você, às vezes, lidar com o cliente. Por exemplo, a VPN aqui não está fechando. O problema é aqui ou é lá fora? Logicamente, você vai ter um apoio de infra, mas se você, às vezes, está no cliente, por exemplo, e está tentando acessar a rede da sua empresa e não tem ninguém para te dar contato naquele momento, às vezes, esse tipo de conhecimento já te salva. Então, eu vejo que, até mesmo também para trabalhar a sua aplicação, ou acessando a banco de dados do cliente, ou acessando propriamente o banco de dados local, né? Às vezes, você consegue resolver uma coisa muito mais rápido com o conhecimento de infra que vai te ajudar, sabe, a mitigar o problema. Com certeza. E assim, isso você falou é um ponto bem importante mesmo, porque às vezes, né, o problema vem para você ali no desenvolvimento, né, a aplicação não tá funcionando, tá parado, e às vezes não é nem problema da aplicação, é um problema de rede, é um problema, né, nada a ver ali, né, que ocorreu, um problema de máquina, né? Então às vezes a gente tem que ficar se virando, né, pra não, isso aí não é problema do sistema, tá? Chegar pro cara mostrar, né? Então assim, até pra digamos assim, saber se defender assim, sobre os problemas que ocorrem é bom, isso é uma coisa bacana, é legal. Pois é. Em 2015 você atuou como desenvolvedor de sistema sênior, trabalhando com Delphi, SQL Server, Interbase, Report Builder, Assembly, .NET, PHP e mais. Como é a experiência de trabalhar com tantas linguagens que possuem particularidades? Bom, inicialmente, Wesley, eu amo o que eu faço, cara. Isso aí eu tenho muito orgulho de falar, então assim, pra mim não é dificuldade nenhuma aprender, não é dificuldade nenhuma programar, entendeu? Às vezes eu penso, né, quando eu tô programando é como se eu estivesse jogando um jogo. Eu tento levar isso pra vida mesmo, né? Cada desafio novo, cada projeto novo é como se fosse uma fase nova. Eu fico ali, às vezes eu quero terminar logo, entendeu? Às vezes até tenho que me cuidar, né? Porque às vezes quer ficar até mais tarde para terminar já, né? E a gente tem que dar atenção também para a família, né? Tem bastante demanda lá no meu trabalho atual, então às vezes tem a necessidade de ficar mais tempo e tal. Eu não tenho problema assim para aprender, eu gosto muito. Eu sempre estou estudando, sempre estou me atualizando, sempre procuro estar participando de eventos, né? De cursos e tal. Acho bem interessante, né? Entendi. Você acha que hoje em dia é normal um profissional trabalhar com tanta linguagem, com particularidades diferentes assim? Não é normal. Isso eu acho que vai de cada profissional, tá? Isso não é uma receita de bolo, porque
Tem muita gente que busca ser especialista na linguagem, igual, eu quero ser especialista .NET, eu quero ser especialista Delphi, eu quero ser especialista Java, por exemplo, né? Isso aí vai de cada um. Mas como assim, eu já estava tendo um pouco de dificuldade para desenvolver algumas coisas em Delphi, até para algumas coisas não ser legal, né? Ele tem as restrições dele. Né, eu comecei a aprender o .NET, aí tinha algumas aplicações da última empresa que eu trabalhei que era PHP, eu comecei a aprender para dar um apoio e tal. Agora eu adoro aprender, a coisa que eu mais gosto, tipo assim, entrar num projeto com uma linguagem nova. Isso acho que vai de cada um. Eu me sinto valorizado por saber mais linguagens, isso aí é legal, né? O mercado vê com olhos bons, mas isso acho que vai de cada um. Não é uma coisa, você precisa de saber todas as linguagens. Não, você tem que ter pelo menos uma aí que é o seu forte, né? Sim. Até porque hoje o meu forte mesmo é Delphi. Daqui a um tempo, eu acho que o Delphi também, né, na minha opinião, não tem muito futuro, sabe? Então eu pretendo realmente me especializar em .NET ou Node ou alguma outra linguagem. Mas eu ainda estou estudando qual que seja a melhor mesmo, né, para mim estar trabalhando. Uma pergunta mais voltada para quem quer entrar, né, na área de programador. Na sua opinião, a pessoa precisa de gostar de matemática para ser um programador? Não necessariamente, tá? A matemática é importante, mas assim, né, no computador o cálculo tudo é feito pela máquina. Você precisa adorar lógica, tá? Lógica é o X da questão, tá embaixo de tudo. Antes de você aprender algoritmo, antes de aprender uma linguagem de programação, você tem que ter uma boa lógica de programação. Essa questão da lógica, inclusive algumas escolas atuais estão colocando lógica na grade aí da parte do ensino fundamental, justamente pela necessidade de programadores que o mercado está tendo, tanto para agora, que realmente já tem uma demanda alta, tanto para o futuro. A projeção é aumentar cada vez mais, né, essa demanda. Então, lógica é onde você tem que ir, né? Se você gosta de jogos, já é um bom começo para você ser um programador, porque trabalha muita lógica ali, você tem que encarar um desafio, né? É bem por aí. Boa. Os bons desenvolvedores de sistemas, eles têm influência em língua inglesa, na sua opinião? Bom, a resposta é a mesma da outra, não necessariamente, tá? Você precisa ter ali o chamado inglês técnico, né, que o pessoal comenta, que é alguns termos, né, conhecer ali as coisas mais importantes ali da área, que normalmente você vê na faculdade, você vai familiarizando já com esses termos, né? Isso é tranquilo, eu não tive dificuldade nenhuma. Sinceramente, ninguém que eu trabalho tem dificuldade com isso. Agora, se você tem uma ambição de ir para fora do Brasil, que também o mercado está, assim como no Brasil, fora do Brasil também está com bastante escassez de profissional, aí é interessante. Até Portugal, quem não quer aprender uma língua nova, né? Portugal está trazendo bastante brasileiro para os Estados Unidos, Canadá, né? Então, assim, é uma área que o exterior tá precisando bastante também. Então, se você tem plano de ir para o exterior, é uma boa. Mas aqui no Brasil não. Para você que está assistindo, tem um vídeo do Bruno Ursini, que foi entrevistado, e ele fala, né? Só foram 2 vídeos, na verdade. Um vídeo sobre a carreira de SAP, que tem uma demanda muito grande em Portugal, que ele está lá. E o segundo vídeo é ele comentando, né, sobre a experiência dele em Portugal, etc. Portugal, se não me engano é Portugal mesmo, né? Se não for Portugal, não sei se é qual outro país. Mas depois de terminar esse vídeo aqui, confere outro vídeo lá, que está muito legal. Ter conhecimento prévio em desenvolvimento de sistemas é essencial? Olha, sim, tá? Para você entrar no mercado é essencial. Não é uma coisa que você vai aprender lá na empresa. Até porque para você entrar no estágio, ele vai te pedir um monte de coisa na nossa área, né? Não tem como você entrar totalmente leigo no mercado. Então, é bom aí, antes de você entrar, você procurar um curso técnico, ou pelo menos um curso de programação aí, né? Que você vê online aí, igual tem esse nosso amigo que disponibiliza, ou qualquer um curso, né? E vai estudando, né? Aí, na hora que se sentir seguro, vai pro mercado, né? Mas assim, você precisa ter um conhecimento prévio. Não é uma área que você vai aprender. Obviamente, a sua experiência vai aumentando à medida, né? Se eu sou um profissional sênior, hoje eu dou todo o crédito para minha experiência profissional. Porque você aprende mesmo no mercado de trabalho, né? O curso técnico ali, ou o curso que você fez, é só para dar uma base mesmo. Mas é muito importante você ter essa base, você ter esse conhecimento prévio, né? Essa é uma das perguntas que eu peguei na internet também, onde você cita assim:
por que deveria optar pela carreira em desenvolvimento de sistemas? Ou de software? Bom, o primeiro ponto que eu coloquei, né, e eu acho que é o mais importante de todos, é você gostar daquilo, tá? Desenvolvimento de sistemas ou você ama ou você odeia, né? Principalmente na faculdade eu tive muito contato com pessoas que entraram na faculdade ali, achando que era coisa simples, né, que era tranquilo, gostava de Facebook, Instagram, e acharam que TI era a carreira deles, né? Então, você tem ideia, quem estuda TI vai entender o que eu tô falando. No primeiro período tinha 60 alunos, no segundo tinha 20, entendeu? Então normalmente essa é a média, né, das faculdades aí de TI. É importante você gostar mesmo do que você faz, porque se você não gosta, eu já vi gente trabalhando infeliz, que nossa, que saco isso aqui. Eu dou muito valor pra isso, eu amo o que eu faço e eu acho que todo mundo tem que gostar do que faz, né? Se dá dinheiro ou não, eu tenho um primo meu que trabalha com música, né, tocando em bar, e ele adora o que faz. Então, acho que é isso, cada um tem que procurar o que ama, né? Então esse é o primeiro ponto que eu coloco, né? Que o cara tem que optar. Caso a pessoa ache que é uma língua que é bom, né, para ele, é uma área que está crescendo muito no mercado, todo mundo sabe, né? Os salários estão legais, né? Ok aí, comparado com outras áreas. É um mercado bom, tá faltando profissional, tanto no Brasil quanto no exterior. Então eu acho que é por isso, questão de você gostar do que faz e questão de ser uma área que está crescendo muito e ter muita demanda. Então dificilmente não vai ter um êxito na carreira, se você ter vontade de trabalhar e de estudar, né? Porque a nossa área é essencial, né? Estudo também. Então, se a pessoa gosta de desenvolvimento e gosta de estudar, é perfeito para ela. Só para complementar o que você está falando aí, inclusive a criação desse projeto, né, que é o Carreira Tech, ele é feito para encurtar o tempo das pessoas que não tenham ainda noção de se vale a pena ou não investir em tecnologia, porque, por exemplo, uma coisa que a gente acaba esquecendo, né, que é muito valioso é o nosso tempo de vida e etc. Eu comecei com curso técnico e tinha Delphi também, eu gosto muito do Delphi, apesar que tem muito tempo que eu não mexo. E quando eu comecei, era quase a entrada pro Bob, assim, você via lá 100 pessoas e saía 2. Então, o que eu comecei a perceber é que muita gente, isso é na minha opinião, logicamente, né? Muita gente às vezes não sabe o que quer fazer ou não sabe o que faz ela feliz de trabalhar, sabe? A criação desse projeto, primeiro, é para atender as pessoas que acham que tecnologia é só você saber usar o CMD, ou é só usar o Facebook, ou é só baixar vídeo do YouTube ou seguir tutorial. É muito além disso, né? E o segundo objetivo também é, de alguma forma, encurtar o tempo que ela vai ter para entrar na faculdade, para depois ver que não é, ou às vezes ver que aquela linguagem não era o que ela precisava, ou às vezes ela fez um caminho que ela gastou muito tempo e aquele curso vai deixar de existir daqui a um tempo. Então você que está assistindo, assista os outros vídeos também, eu te convido a assistir, ouvir o podcast que vai estar disponível no meu site. Me siga no Instagram também. E compartilhe com seus amigos, porque com certeza esse projeto já ajuda muita gente. Eu recebo muito agradecimento, eu fico feliz com isso. Mas vai ajudar muito mais à medida que vocês também forem compartilhando. Então, eu gosto muito de fazer isso que eu faço. E eu acho que quando você ama o que você faz, né, mesmo que pague muito ou pouco, a sua felicidade ela já é válida, sabe? Porque no final das contas não é o dinheiro que vai te fazer feliz. É você olhar pra trás e você ver que você viveu, sabe? Não só correu atrás de algo e não vai te trazer amigos, entendeu? Então é meio que isso, assim. Só um comentário, tá? Isso é interessante que você falou. E eu compactuo muito disso. E vocês que estão assistindo aí, que estão entrando no mercado, porque assim, você vai ficar a maioria do seu dia trabalhando, né? Então, assim, você tem que fazer o que você gosta. Imagina você ficar ali com saco, né? Aí você trabalha o dia todo e vai pra casa dormir, né? Você tem basicamente só o sábado e o domingo ali pra descansar. Então, assim, imagina, né, a sua vida inteira, né? O que o Wesley falou, né? Você olhar pra trás e ver, não, eu fiz o que eu queria, eu tava tranquilo na minha vida, isso é o mais importante. E eu dou muito valor pra isso mesmo. Eu penso assim, se um dia eu enjoar de TI, hoje eu amo o que eu faço, mas se um dia eu falar assim, não é isso mais que eu quero, eu vou procurar outra coisa, entendeu? Vou vender coco na praia. Eu vou virar youtuber, quem sabe, né? Eu já penso em dar aula quando for mais velho, sei lá. Eu sempre procuro, né, tá alegre com o que eu faço. Isso é bem importante. Pois é. Eu mesmo estou num momento de transição de carreira. A parte que o Vinícius falou de estudar, eu estou estudando muitas outras coisas que eu não pensava em estudar, que eu tinha preguiça de estudar antigamente. Porque a parte de comunicação e trazer pessoas para até mesmo aprender com a experiência delas, me dá uma outra perspectiva e me faz muito mais feliz de estar contribuindo com as pessoas, mas também de estar aprendendo. Hoje eu comecei a valorizar o gosto de aprender. Eu não sei se é coisa de idade, que eu tô começando a virar a serra já, mas quando você vê que você aprendeu, pelo menos no meu caso, eu fico, caraca, eu aprendi isso, cara. E pra mim, toda essa experiência nessa trajetória também é muito válida. Então,
ou você está assistindo, independente da sua idade. No meu grupo do WhatsApp, né, se você quiser, deixe nos comentários que eu te mando privativamente, porque deixar em sites acaba que tem muitos robôs que compartilham porcariadas, ou me chama na fanpage, né? Nos grupos que eu tenho de WhatsApp, acaba que eu vejo pessoas de vários níveis de idades, e eu vejo pessoas que amam estar estudando ou amam compartilhar conhecimento. Então você que está interessado em entrar nesse mercado, assista os vídeos de fato, né? Vai me ajudar também. Mas assista para você encurtar o caminho para chegar onde você quer. Entre em grupos de discussão, sabe? Começa a brincar, né? Fazer teste em casa, etc. Porque isso tudo vai te ajudar a você economizar tempo e ver se de fato é isso que você quer. E mesmo que você invista nessa carreira e daqui a um tempo você não queira mais, porque nós, né, ao longo do tempo mudamos o pensamento, etc. Pelo menos você fez e você gastou um certo tempo naquilo que você gostava. Então, depois desse papo filosófico aqui, vamos voltar para as perguntas. Desenvolvimento de softwares é a profissão do futuro? Olha, eu não consigo cravar isso não, cara. A gente tá num mundo aí que muda muito, né? Então, sinceramente, as projeções que estão tendo por aí, eu não sei como é que o mundo vai estar daqui 30, 50 anos. Então, o futuro é muito longo, mas com certeza pro presente e para um futuro próximo, né, que eu posso cravar, né, sim. Então, para você que está estudando aí, é muito bom a área. Provavelmente no futuro próximo também seja. Não consigo cravar porque eu não sei. Talvez daqui 50 anos os próximos robôs vão estar programando, sei lá. Não dá para imaginar o que vai ter daqui 50 anos, né? Eu acredito que sim, no futuro próximo pelo menos. A tendência é aumentar o número de vagas, né? A gente já está com um mercado aí que tem um déficit de profissional, tá? Inclusive na empresa que eu trabalho lá, nossa, a gente está com dificuldade de conseguir programador, né? Programadores bons. Então, tanto programador quanto analista, né? Tudo, arquiteto. Então, com certeza é um bom investimento, sem dúvidas. Boa. Você tem dicas para a pessoa que está começando agora a estudar, seja com algum cursinho ou seja na própria faculdade, para essa pessoa conseguir um estágio? Bom, conseguir um estágio não é difícil, eu vejo na nossa área, tá? Mas a dica é você investir em cursos, você se atualizar, participar de eventos, né? Curitiba tem bastante, né? Aqui em BH também eu vejo que tem, inclusive eu tô querendo ir aqui em BH. Evento de metodologias ágeis, né? Tem um Agile Minas, lá em Curitiba tem um Agile Curitiba, eventos de linguagem de programação, workshops, sabe? Você conhece muita gente, isso é legal, e você aprende bastante, assim, é muita experiência que você absorve, eu acho muito bacana, tá? E eu acho legal também cursos, você fazer curso online, comprar uma plataforma de cursos ou fazer cursos aí presencial, né, da forma que você achar melhor, for melhor seu aprendizado, e logo você estando, conforme a gente respondeu numa pergunta anterior, você tendo uma bagagem boa aí de conhecimento, com certeza você vai arrumar um estágio, né? Boa. Só aproveitando também, complementando, na playlist da primeira temporada tem 2 entrevistas com profissionais de RH que dão dicas, né, para você melhorar currículo, para você se portar em entrevistas. Também lembrando que eu tenho o meu site, né, wesleyrodrigo.com.br, onde você pode também fazer cursos online. São cursos que eu tenho parceria e que eu selecionei, né, baseado nos feedbacks dos inscritos. Então dá uma conferida lá, porque assim você vai estar contribuindo para a melhoria, né, e para o crescimento do canal também. O que se aprende, né, ou o que você aprendeu no curso de Sistema de Informação? Olha, o curso de Sistema de Informação, ele te dá uma base até diferente, né? Tem muita dúvida entre os profissionais que estão entrando, entre o curso de ADS, a ADS que eu falo, Análise de Desenvolvimento de Sistemas, e o curso de Sistema de Informação, né? O curso de Sistema de Informação, ele te dá um complemento, assim, digamos, de matérias mais da área administrativa, contabilidade, né? Ele te dá até um pouco de cálculo, assim, e tal. Ele te dá essa base maior. E o curso de SI é um curso que é mais voltado ao técnico mesmo, você aprender ali a fazer engenharia de software, gerência de projetos, tal, que também tem no curso de Sistema de Informação. Então, o Sistema de Informação, ele é um curso um pouco mais completo, né? E no meu ponto eu gostei de ter, porque como eu trabalho com RP você tem que conhecer muito o processo da empresa, porque ali você está certamente trabalhando com o setor de contabilidade, você está desenvolvendo o que eles estão fazendo, financeiro, tudo, então é bom você ter essa bagagem, né? Então, bom, você pega ali o conhecimento técnico, também aprofunda em compiladores, algoritmos,
inteligência artificial te dá todo esse know-how de coisas que você precisa para se capacitar mais no mercado, né? Ele te dá o que eu falei, aquele complemento. Como se você já tem uma bagagem de programador, com certeza, depois de fazer o curso de sistema de informação, você vai sair com a cabeça mais aberta de outras possibilidades que tem, né? Você começa a olhar, programação é só um lado do negócio. Aí você começa a ver que tem data science, tem a parte data mining, chatbot, inteligência artificial, machine learning, né? Então, vários termos você vai aprendendo que é bastante importante, é bem valorizado no mercado. Então, assim, se ter essa visão geral da área é importante. Então, o curso ele te dá todo esse conhecimento, né? E além de ter programação também, na minha época eu vi Java lá, orientação a objeto, eu vi bastante Java. Inclusive, lá que eu decidi que eu não ia trabalhar com Java, uma questão minha. Eu não me adaptei bem com Java e acabei ficando no Delphi mesmo. Boa. Por onde começar? Eu acho interessante cursos, eventos, conforme eu já havia falado, e uma questão que eu não toquei ainda no assunto é a questão de certificações, né, que é muito bem vista por empresas, né, e já é um ponto inicial, assim, da pessoa olhar e falar assim, não, esse profissional aí já tem um conhecimento prévio da linguagem e tal. E assim, em alguns pontos é mais valorizado mesmo que uma pós-graduação, por exemplo, uma faculdade, né, para programador em si. Então é interessante a pessoa estar ligada nesses 3 pontos aí. E faculdade também é interessante, mas porque hoje em dia, não só na área de TI, em todas as áreas, como a faculdade virou uma questão mais acessível, não porque é uma coisa que eu acho essencial um cara ser programador ter faculdade, mas porque a maioria dos programadores tem faculdade. Então, se você não tiver faculdade, também é um ponto a menos que você tem. Então, se você puder fazer faculdade, faça. Se não, foque em curso, eventos e certificações. Como é a sua rotina de trabalho? Olha, minha rotina é reuniões do Scrum, né? A gente trabalha com metodologia ágil Scrum lá. Desenvolvimento, né? Eu trabalho bem diretamente com desenvolvimento de sistemas. Hoje, na minha empresa lá, como eu sou mais sênior, digamos assim, da equipe, né, de Delphi, então acabo tirando alguma dúvida do pessoal, né? Participando de alguns projetos ali, dando um apoio lá para coordenação de desenvolvimento e basicamente isso, né? Qual o perfil, na sua opinião, de quem pretende trabalhar como desenvolvedor de software? Olha, a pessoa tem que gostar muito de desafios, ela tem que gostar de lógica de programação, que eu já tinha comentado, mais importante que eu vejo. Obviamente tem que gostar de programar, né? E assim, tem que gostar de se atualizar, de estudar, né? Então esse é o perfil de quem vai trabalhar com software, né? Não pode estar parado. Quais os desafios na carreira de um desenvolvedor de software? Olha, eu vejo como um desafio é se manter atualizado, tá? Assim, no início, né, obviamente você está empolgado e tal, você tem que estar sempre atualizado, você tem que ter tempo para estudar, né, trabalhar em equipe, né, trabalhar sob pressão, mas coloca um grande mesmo desafio é se manter atualizado. Por quê? Hoje eu tô com 31 anos, né, sou casado, tenho uma filha, né, então acaba que você tem que dar uma atenção, né, obviamente, né, para sua família, né? E você tem que ir encaixando isso no meio, né? Você tem que, sábado tem um workshop que é o dia todo, né? Às vezes, tem um curso que eu quero fazer e tal, você tem que ir administrando isso, né? Principalmente depois que você casa e tal, você tem que saber dosar bem os dois lados. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, a gente volta daqui a pouco e não dá pausa. Você tem perguntas que não foram respondidas? Então envie e-mail para carreiratech@wesleyrodrigo.com.br informando a sua pergunta, além do assunto que se trata, seja a entrevista de Java, Data Science, entrevista de emprego. Envie e-mail para carreiratech@wesleyrodrigo.com.br. Eu estou guardando aqui para trazer a sua resposta. Grande abraço e valeu! Voltamos aqui no nosso Carreira Tech com uma presença maravilhosa. Vamos à pergunta dos inscritos. Dessa vez o Elias, ele mandou aqui umas 7 perguntas. Ele inclusive trabalha com o Delphi, né? E ele está bem interessado em saber se... Ele está naquele momento de saber se ele continua em Delphi ou não. Então, vamos lá. Ele pediu para listar algumas características de Delphi que diferem das demais linguagens da plataforma. Delphi, ele utiliza nativamente a linguagem de programação Object Pascal, né? É uma linguagem que eu vejo que é de fácil criação de aplicações desktop, principalmente, tá? Com vários aceleradores aí, né? Você consegue ter bastante produtividade, né? Pela facilidade que o Delphi dá, e tem um visual bem amigável e intuitivo. Então, normalmente, os programadores assim, não tem muita dificuldade de pegar, né? Acho que você trabalhou um pouco com Delphi, você viu na época do seu curso lá, ele é bem intuitivo mesmo. Então, normalmente, tem bastante aderência por programadores por isso mesmo. Delphi tem suporte para a criação de módulos via web?
tais como integração do sistema, acesso ao sistema pelo navegador? Tem suporte. Inclusive eu desenvolvi alguns web services em Delphi lá na empresa que eu trabalho. Apesar de eu não gostar muito, eu acho que a parte de web service do Delphi não funciona muito bem, eu não gosto muito dessa parte. Eu vejo o Delphi mais como uma aplicação para desktop mesmo, e como eu tinha falado também a questão do mobile, está crescendo muito a área do mobile com Delphi, a parte do FireMonkey lá. Para mobile ele funciona bem? Funciona, tem muita empresa utilizando, tá? Ele está até crescendo, eu vejo bastante vaga para Delphi, para aplicativos, eu vejo bastante coisa. Não é igual Xamarin, por exemplo, .NET e tal, mas você vê alguma coisa aí em Delphi. Na verdade, para coisa nova, é o que eu mais vejo. Tipo assim, para aplicação nova, começar um projeto do zero, né? Porque as aplicações que tem Delphi normalmente, né, são aplicações legadas, né? Igual, por exemplo, um RP que foi construído há 10, 15 anos atrás, está Delphi. Poucas empresas estão migrando para Delphi novo, né? Pegar um Delphi Rio aí, que é a versão mais nova, né? E desenvolver um RP do zero no Delphi. Eles estão preferindo ir para um .NET da vida aí, né? Tá sendo uma tendência. Mas eu vejo aplicações novas nascendo com Delphi, né, o FireMonkey, aplicativos. Na maioria dos países não se usa mais Delphi. Tais como Portugal, Canadá, Nova Zelândia, entre outros. Ou seja, o Brasil também está nessa linha? Vale a pena investir na linguagem? Olha, eu vejo, cara, que é até uma opinião minha, né? Não sei se o nosso amigo inscrito vai concordar comigo, tá? A bola de embarcadeiro, que são as duas que carregaram o Delphi até hoje, né? Elas tiveram bastante erros comerciais, tá? Nas últimas décadas aí. Só em 2016, se não me engano, 2016, 2017, eu não tenho certeza, que foi disponibilizado, pra você ter ideia, uma versão community do Delphi. Isso, o Visual Studio já tem há décadas essa versão, e o Java nem se fala, o Java é free. Então, essa questão do licenciamento para desenvolvedor, cara, ferrou, porque você na faculdade, ou ali estudando num curso, você vai comprar uma licença do Delphi, que é uma coisa absurda de cara, né? Então isso eu vi que afastou um pouco as pessoas do Delphi, né? E o que acontece? Hoje, a embarcadeiro, que é quem tá mantendo o Delphi, ela tá tentando mudar esse cenário, tá acompanhando a versão nova do Delphi, andei fazendo alguns projetos, não deixa muito pouco a desejar, vamos supor, do Visual Studio da vida, sabe? Mas o mercado já tomou aquele receio do Delphi, sabe? Licença cara, né? Tudo caro e tal, então ainda é caro, na verdade, a licença do Delphi, se você quer comprar para sua empresa, por exemplo, ainda é caro. Então, assim, por esses motivos, o Delphi está cada vez diminuindo mais a questão, principalmente para desktop, até inclusive está caindo bastante, né? Então, eu, sinceramente, eu não vejo um bom investimento. Você que está começando agora sua carreira, eu acho que é mais interessante você ir para uma linguagem que está mais forte no mercado hoje. Apenas se for uma questão, assim, que você queira mesmo. Eu gosto de Delphi, é o que eu quero. Igual eu falei, no mercado, por mais que tenha pouca vaga, mas também tem pouco profissional. Então você pode ter um sucesso, mas se você quer uma coisa que vai ter mais vagas, você vai ter mais oportunidades, né? É melhor você ir para uma linguagem mais de mercado. .NET, da vida, um Java, sei lá, Node, essas que estão mais em alta aí. É importante também a pessoa testar, né? Por exemplo, você comentou lá que você fez Java e não se adaptou bem e foi pro Delphi. Eu acho que a pessoa que está começando também, ela tem que testar, né? Tipo Java, testa .NET, testa o que você consegue se desenvolver, o que você consegue se adaptar, para depois que você começar a entrar no mercado com aquela linguagem, por exemplo, mesmo que você goste, por exemplo, de Delphi, e você tenha se adaptado com ele, tente entrar no mercado, por exemplo. Se você, né, vê que tem mercado aqui em BH ou na sua cidade, por exemplo. E aí, tenta ter uma segunda linguagem que você também consiga se adaptar, para você não ficar preso só no Delphi também. Acho que essa é uma estratégia também que pode te ajudar, porque talvez no meu caso, quando eu comecei a fazer o curso técnico, eu vi o Delphi e eu gostava muito de Delphi. Eu sentia que eu desenvolvia muito bem para quem estava começando. Eu era muito bom na parte de interfaces também. Mas quando eu fui para a faculdade e comecei a ver Java, diferente do técnico, tipo inicia, etc. Mas o Java eu ficava muito preso, porque eu fiquei muito preso na interface do Delphi. Então a adaptação para isso, para mim, foi mais lenta. E aí eu larguei o desenvolvimento, porque eu tive dificuldade também de absorver o conteúdo em si, né? De você fazer array, você fazer matriz, etc. Mas no Delphi, por exemplo, eu sempre conseguia me desempenhar melhor. Então, se você tem esse tipo de dificuldade, teste outras linguagens, faz algum cursinho que vai ser um conteúdo rápido comparado com a faculdade, você vai gastar menos que uma faculdade e você vai conseguir se testar.
Eu acho que é a melhor estratégia do que você fazer na faculdade. Você vai, às vezes, receber 2 linguagens e, às vezes, naquelas 2 você pode ter o azar de não se adaptar e, às vezes, achar que a programação não é para você. Talvez, de fato, não seja. Talvez você só não tenha encontrado a linguagem que você se adaptou, entendeu? Faz totalmente sentido o que você falou, né? Acho que no meu caso foi, na verdade, Java, eu não me adaptei bem, né? Continuei com Delphi e, realmente, se você gosta de Delphi, né, se você estudou, gostou, vale a pena, sim, né? Bom, o mercado tá menor, mas tem menos profissional, então a chance de você conseguir um emprego também é bom, tá? A nossa área, inclusive, tá muito boa, assim, graças a Deus tá muito boa, então você vai conseguir alguma coisa, né? Você tem que fazer o que você adapta, o que é melhor pra você. Você falou muito bem sobre isso. Obrigado. Os caras. Tá, agora pra sua pergunta. Delphi pode ser usado como uma linguagem funcional? O padrão dela é POO e sempre foi? Olha, acredito, eu nunca trabalhei com Delphi como linguagem funcional, mas pelo que eu andei pesquisando, a versão a partir de 2010 tem alguma coisa disso. Tem uma coisa que você consegue trabalhar, tá? Depois eu até posso pesquisar mais e passar mais informações. Mas o Delphi, sim, sempre foi orientado a objeto, tá? Foi uma programação orientada a objeto. Porém, é muito normal, assim, né? Quem trabalha com Delphi vai concordar comigo de você ver código estruturado, né? Normalmente a pessoa abre o botão lá, já pega e coloca o código lá dentro, né? Não faz aquela questão que você vê no Java, no .NET, tá sempre trabalhando com objeto. Eu acho que a parte de orientação do objeto no Delphi não é tão familiar assim, igual .NET e Java, por exemplo, que já é uma coisa que ele praticamente te obriga a trabalhar orientado a objeto, entendeu? Mas sempre foi orientado a objeto. Delphi é uma linguagem, sim, que você consegue, né? Mas você vê muito Frankenstein, esse sistema Delphi aí, que um programador gosta de orientar objeto, o outro programador é estruturado. Aí você vê uma parte do código que está orientado a objeto, outra está estruturada, é uma confusão. Ainda mais RP grande, assim, né, que tem muitos desenvolvedores. Essa parte orientada a objeto é a tela toda preta que você pega desde o início do código até o final, incluindo tudo que você está fazendo, né? Sim, né? A parte orientada a objeto é onde você cria, né? Você cria ali uma classe, né? Você declara lá quais são os atributos dela, né? E ter ali os métodos dela, né? Então, essa parte é a parte onde você cria um objeto, né? Tanto em qualquer linguagem. Então, o que eu falei da questão de estruturado, que estruturado é você chega, abre lá um botão no Delphi lá e coloca lá dentro, declara as variáveis e já vai fazendo tudo lá dentro, né, do botão. Isso não é uma boa prática, digamos assim. Boa prática é realmente você trabalhar com um objeto, né, certinho. Quando eu estudava Delphi, eu lembro que você tinha um atalho, se não me engano era F12, eu acho, que você já pegava direto essa tela. Aí, tipo assim, se você tiver com o Delphi e quiser usar ele como experiência para começar a se adaptar também, você pode fazer essa estratégia também. Já começa com o Delphi, pega lá, cria o form, né, que era o nome do negócio da formulário. Você cria o form bonitinho e tal, e aí depois você dá F12 e começa a tentar se adaptar olhando tudo, sabe? Eu acho que também é uma forma de você começar a se adaptar. Sim, claro, você vai fazendo aos pouquinhos, né? Tem bastante material no YouTube aí também. Hoje em dia, né? Igual eu falo, na nossa época aí, que era a época dos dinossauros aí, que se a gente ia pegar livro, né, e tal, se ferrar ali, estudar. Hoje em dia, acho que você não precisa nem de estudar, procurar muita coisa. Você abre o YouTube aí, tem tudo praticamente, né? Bastante material bom na internet, bastante curso, bastante coisa massa. Inclusive tem o meu grupo no WhatsApp também de carreira dev, que é onde as pessoas que estão começando, né, a engatinhar, ou também profissionais que já têm experiência, que querem, né, ajudar quem está começando. Se você tiver interesse, você pode também me mandar mensagem na minha fanpage ou no meu Instagram. Vou botar os links na descrição aqui, que eu te passo também o link. E o grupo do Carreira Tech, onde tem vagas de emprego, onde também você pode fazer as perguntas para os próximos entrevistados. E se você que está vendo esse vídeo tem interesse em Delphi e ainda não teve a sua pergunta ou dúvida respondida, coloca nos comentários que a gente pode fazer um segundo vídeo, ou o Vinícius, se ele tiver alguma rede social que ele queira, né, compartilhar para vocês, vai estar também na descrição do canal, para vocês também conversarem, sabe? O objetivo também é fazer essa sinergia, é ajudar as pessoas de fato, e é isso aí. Te passo no final do vídeo, eu te passo meu LinkedIn aí e tal, Facebook aí, quem quiser entrar em contato comigo, até se você quiser me passar depois alguma pergunta aí que algum inscrito fizer, eu respondo e você passa pra eles, tranquilo. Boa, beleza. Qual o valor pago para obter a licença do Delphi? Você tem noção? Tenho, velho. Na verdade, a empresa que eu trabalhava um tempo atrás, a gente estava pensando em migrar para uma versão mais nova do Delphi. E a gente olhou a licença, estava gerando em torno de R$20 mil a licença profissional do Delphi. Então,
Isso que é uma coisa que acaba quebrando as pernas. O pessoal é muito, assim, sei lá, não sei se é mentalidade pequena, o que é. Você pega uma licença aí do Visual Studio, é quase um quarto do preço, nem isso, mais baixo ainda, entendeu? E o Java aí, a gente vê que nem cobra, né? Um open source aí, tem várias linguagens open source aí, e, né, e o Delphi, tudo bem que é uma linguagem que tá bastante opções, principalmente desktop ali, você tem bastante acelerador, mas não vale a pena, né? Então é por isso que o Delphi tá perdendo bastante mercado. O principal que tá queimando o Delphi é isso, eu acho que é a licença. Essa licença é para você instalar na sua máquina ou licença do servidor? Da sua máquina. Você compra a licença para você instalar o Delphi na sua máquina, um profissional, para você trabalhar. Não tem a licença grátis, mas é para estudante, né? E assim, além do Delphi, né? O Delphi ele vem acompanhando com bastante componentes, assim, e melhora ainda mais o desempenho. Então, se você for pegar aí um DevExpress, um componente de relatório top, né, um report builder aí e tal, aí tudo isso vai agregando valor. Você vai ter que comprar componente porque o Delphi ele dá a opção de você construir componentes dentro do Delphi e vender esses componentes, né? E os componentes que normalmente as empresas compram também tem ali um componente de emissão de nota fiscal, alguma coisa assim, tudo. Então isso vai agregando valor. Então, por exemplo, você tem uma empresa lá com 3 caras que vão desenvolver. As 3 máquinas, além do servidor, vão ter o valor de 20 mil. Isso. Caralho. Bom, existem ferramentas para testes automatizados? São pagas? As fábricas de software utilizam? Sim, existem algumas ferramentas aí que estão sendo cada vez mais utilizadas por fábricas de software, empresas que desenvolvem software em geral. Inclusive, o back-end está sendo muito utilizado o conceito de TDD, né? Que significa Test Driven Development, onde você você desenvolve lá o seu método ali na sua API ou no seu web service ali, já criando os testes para ele, entendeu? Então ele já manda uma requisição ali no seu método, já pensando, isso aqui tem que retornar isso, se não retornar é erro, entendeu? E além de testes automatizados, onde você cria robô que fica testando sua aplicação 24 horas por dia. Eu posso dar alguns exemplos aqui, né, que é o Test Complete, o Cyclix, o Microsoft Test Professional, o Selenium, né, que é muito utilizado para web, né? Então tem bastante opções assim e está cada vez mais sendo utilizado. Óbvio, a máquina não erra muito, então assim, a chance do teste ser mais preciso é maior e ser uma coisa mais rápida, né? Você poder deixar ali seu sistema se testando automaticamente. Então, os profissionais de teste, né, que antes faziam mais testes funcionais, que lá, ver se o programa está dando erro, está cada vez mais virando programadores também, né, que eles têm que programar os testes e fazer esses robôs funcionarem, né? Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Então investir em sua carreira com os melhores cursos EAD que eu separei exclusivamente para você. Se você quer aprender alguma linguagem de forma rápida e sem gastar muito, então não pode deixar de conferir o wesleyrodrigo.com.br/cursos. Lembrando que alguns dos cursos possuem mentoria individual, acesso via TeamViewer na sua máquina, para que você, caso tenha dúvida em alguma questão, tenha acesso do professor, ele vendo, né, em tempo real e te auxiliando da melhor forma possível, além também de alguns cursos possuírem grupos no WhatsApp, Telegram e outros meios sociais. Lembrando também que comprando pelo meu site, você tem acesso aos melhores cursos com descontos incríveis. Se você pretende aprender Java, SAP, Data Science, Python, entre outros, acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos. Te espero lá, um grande abraço e valeu! Voltamos agora para a última parte, né? A parte pessoal do entrevistado, que hoje é o Vinícius Teodoro e Sampaio. Mentira. Os caras, né? Ô, Vinícius, sua carreira ela foi, né, criada, a gente até comentou isso na primeira parte, de uma forma não ortodoxa. Como você se vê daqui a 5 anos? Meu plano, né, realmente é seguir o caminho de ser arquiteto, né? Inclusive eu estou procurando já alguma especialização para mim estar caminhando para essa área, tá? Eu gosto bastante, é porque quando você é programador, né, ou você vai para a parte de gestão, análise, gestão, né, ou você vai para a parte de arquitetura, né? Então, como eu gosto muito da parte de código, eu gosto muito de programar. Então, e naturalmente você tem que procurar um caminho para você seguir, porque eu já sou desenvolvedor sênior, né? Eu, como sou uma pessoa bem técnica, eu quero ser um arquiteto, é o meu foco hoje, né?
Mas assim, como você mesmo disse, minha carreira é ortodoxa, né? Eu não sei realmente o que pode vir, né? Então, assim, se tem desafio, eu tô dentro. Eu sou assim, né? Mas a princípio a minha ideia mesmo inclusive já estou correndo atrás de especialização, alguma coisa para mim partir para a área de arquitetura aí. Em 2012 você criou uma startup e trabalhou no mercado de dropshipping. Como foi essa experiência? Bom, a experiência no dropshipping foi muito, muito legal, cara. Sinceramente, eu sempre gostei de empreender também, além de programar, né? Uma área que eu gosto muito. E é um negócio que eu fui correndo atrás, fui aprendendo as coisas, não tinha muito onde pesquisar, né? Fui aprendendo e fui vendo que o negócio estava dando certo, né? Aprendi muito, ganhei muita experiência assim, com inglês, né? Que eu tinha que falar com fornecedores na China. Ganhei uma grande experiência também com a parte de anúncios, né? A parte de marketing digital. Foi bem legal isso aí. Além de ser uma questão que me deu muita experiência, também deu uma graninha boa, porque na época, como não tinha muito isso, foi bem legal. Sim, também questão financeira. Hoje em dia, você acompanha o mercado? Como é que tá a sua visão sobre esse mercado hoje em dia? Eu não acompanho, não. Na verdade, tem um amigo meu que começou a trabalhar com isso há pouco tempo. Aí ele me procurou, falou: Vinícius, eu lembro que você trabalhou e tal. Aí ele se arriscou na área, sim. Mas eu vejo que fechou um pouco o mercado, assim, de dropshipping, não é? Eu já tenho tido muito problema de mercadoria chegar estragada e tal. Alguns anunciantes não aceitam você trabalhar com dropshipping. Eles olham com olhos às vezes não tão legais, mas assim, tem gente trabalhando ainda, né? Mas tem bastante mais gente, entendeu? Muita gente. Aí vira aquele negócio da concorrência e fica mais difícil entrar, né? E tem a questão dos anunciantes também, mas assim, ao fundo, eu não sei como é que tá, eu não acompanho muito. É só essa visão que eu tenho por já ter conversado com algumas pessoas que estavam tentando entrar agora. Eu não sei quando começou esse assunto de dropshipping. Eu sei que eu fui ter conhecimento ano passado, assim, e já era uma coisa, quando eu fui ter conhecimento, né, já era uma coisa bem estourada. Como você conseguiu conhecimento sobre esse assunto e conseguiu, de alguma certa forma, ter sucesso, né, quando o assunto e o conhecimento sobre dropshipping era escasso? Eu conheci a questão de dropshipping pesquisando mesmo, foi uma ideia minha de um amigo meu também que morava na mesma rua que eu. Ele tinha uma loja e eu abri a minha, a gente ia trocando experiência, procurando fornecedor, né? Tava nascendo ainda a questão de AliExpress, então o pessoal não tinha tanto conhecimento assim. Então, assim, era procurando fornecedor na China, entrando em contato, né? Abrindo a loja, a gente vendo qual é a melhor plataforma, melhor questão de divulgação. E assim, realmente, cara, na época era uma coisa desconhecida e assim, eu conseguia concorrer com uma empresa grande assim, de preço, sabe? Era bem legal. E inclusive eu não fui pra frente, até não tá na pergunta, mas eu não fui pra frente porque como era uma coisa tão nova, o negócio começou a crescer tanto que eu acabei movimentando muito dólar, sabe? E eu ia em contador, né, e perguntava, eu falava, não, que eu tenho esse negócio e tal, e o pessoal falava, não, mas eu nunca ouvi falar nisso, o que é isso que você tá fazendo e tal. Então, assim, eu não vi uma forma de, vamos dizer assim, legalizar 100% o negócio, entendeu? Porque era uma coisa muito nova no Brasil. Então eu não conseguia abrir uma empresa, um CNPJ com aquela finalidade, né? Eu acabei assim, meio que falando, pô, eu não consigo crescer, eu não consigo fazer nada. Daí tinha aquela vontade que eu tinha também de voltar pro desenvolvimento e tal. Mas assim, aí acabei meio que deixando de lado, assim. Mas eu cheguei a ganhar muito dinheiro, assim, na época. Bastante dinheiro, assim, com isso aí. Bom, o que você fazia antes de iniciar sua carreira em TI? Estudava. Mas o primeiro trabalho foi com TI? Estagiário, eu já era programador Delphi. O estagiário eu vi na sua carreira lá. Interessante, interessante. É o segundo cara, então, que começou trabalhando com TI, isso é legal. O primeiro foi o Alex Souza, se eu não me engano, que também tem entrevista dele aqui no canal. Mas como é que foi esse processo de iniciar na área de TI? Eu comecei a trabalhar pelo estágio, né? Eu, na época, consegui um estágio de programador Delphi, onde eu aprendi bastante, cara, me deu uma base muito boa. E aí fui contratado na empresa, né, e fui indo. Como você lida com falhas não previstas? Eu procuro aprender com elas, né? Tento não me abater, né? Isso eu levo pra mim, porque eu acho que falha e erros, né? Não na parte só profissional, a parte da minha vida também eu levo isso. Falhas e erros são aprendizados, entendeu? Então eu vejo isso tudo como experiência, né? Eu falhei, eu sei onde eu errei, não vou tentar não errar mais. Então é isso que eu levo como
a questão da falha na minha carreira e na minha vida. Boa. Complementando, a falha é a forma que a gente vai, né, primeiro se conhecer e saber que às vezes o caminho que a gente traça não é sempre o certo, e é através dela que a gente vai crescer, como você bem disse, né? É através da falha que a gente cresce. Se você não está falhando, tem uma coisa errada. Isso. E como você faz, né, para conciliar o seu tempo dedicado ao trabalho, à família, à vida pessoal? Interessante a sua pergunta, tá? É complicado, né? Na questão de programador, você tem que tomar muito, muito cuidado com isso, porque às vezes, né, você está numa fase da sua vida que você quer, né, obviamente, juntar um dinheiro e tal. A área de TI tem muita demanda e normalmente os prazos curtos de entrega de projeto e tal, então às vezes exige muita hora extra, né? Então, às vezes, se você for só pensando em fazer hora extra, ganhar dinheiro e tal, você acaba deixando sua vida um pouco de lado. Então você tem que tentar conciliar bem isso, né? Principalmente quando você é casado e tal, né? Você tem que tentar ter um planejamento. Eu, particularmente, obviamente, né? Por mais que eu seja casado, eu tenho uma demanda muito grande na minha empresa lá que eu trabalho. Então, assim, normalmente eu já sei qual projeto é aquele que vai dar mais problema, entendeu? Quando eu entro num projeto, eu já vejo, opa, esse projeto aqui é um que vai agarrar um pouco, né? Então, eu já meio que me planejo, falo, ó, eu acho que esse mês aí eu vou ter que fazer algumas horas extras, né? Então, mais ou menos conciliando e me planejando, né? Eu tento me conciliar, porque realmente a demanda e a pressão da nossa área realmente é uma coisa de doido, assim. Você utiliza alguma técnica para estudos? Olha, eu gosto muito de videoaulas, eventos, cursos presenciais ou até em plataformas digitais, tá? Eu não sou muito o cara da leitura. Se for preciso ler, né, eu procuro sempre estar fazendo pausas, né, pra não ficar uma coisa entediante, né. Eu sou aquele cara que gosto de fazer as coisas no meu tempo, né, até para absorver melhor tudo. Só puxando uma parte da parte de você que não gosta de ler, você que está ouvindo também que não gosta de ler, tem podcasts, né, que é a forma de você absorver no momento que você, às vezes, por exemplo, você está fazendo caminhada, você está lavando louças, etc. É o que geralmente eu faço, né, quando eu estou fazendo janta, por exemplo, ou tô lavando vasilha, eu ou tô ouvindo o vídeo, ou tô ouvindo o podcast, ou quando tô fazendo caminhada também. Também tem a opção de você ouvir o livro, que eu esqueci o nome agora, audiobook eu acho que chama, ou deve ser o nome do programa, enfim. Você pode ouvir, apesar que eu não gosto, eu prefiro ler, mas tem um tempinho que eu não leio. Mas hoje tem várias opções também de você lidar com esses detalhes, né? Qual foi o maior desafio na sua carreira? Eu não digo só da carreira, pessoal também, tá? Mas eu fiz isso pela minha carreira. Me mudar para Curitiba, cara. Que aí é uma mudança, assim, por mais que ainda seja Brasil, né, como dizem, mas é uma cultura totalmente diferente, né? O Brasil, obviamente, o Brasil tem bastante diferença cultural. É uma cultura diferente, são pessoas diferentes, a comida é diferente, né? Não tem aquele negócio da comida mineira que a gente tem aqui. Longe da família, né? Dos amigos aí de Belo Horizonte. Eu coloco um desafio da minha carreira porque, obviamente, hoje eu tô casado em Curitiba, tenho uma vida aqui, mas quando eu tomei essa decisão foi 100% pensando na minha carreira profissional, no meu crescimento profissional e pessoal. Boa. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Olha, eu acredito que é o atual. Sempre procuro melhorar, tá evoluindo, né? Eu espero que continue assim, né? Hoje eu tô numa situação que eu tô feliz, que eu gosto de onde eu tô trabalhando, que eu acho que o meu salário tá justo e tal. E eu pretendo, inclusive, que daqui 5 anos seja o melhor momento da minha carreira também, melhor do que hoje, e daqui 10 anos seja a mesma coisa. Eu procuro sempre estar, né? Óbvio, né? Uma hora vai chegando a idade, né? Tal, você tem que ir procurando se adequar, mas eu vejo como eu tento sempre tá me mudando para me estar no meu melhor momento, tá feliz, tá alegre com aquilo que eu tô fazendo. Boa. Qual a sua visão de futuro relacionado à área de tecnologia? Olha, eu não vejo tanto como futuro, sinceramente, eu vejo como presente, assim, a área de tecnologia, né? Eu vejo que vai cada vez crescer mais, né? As empresas, principalmente, que não tiverem ligadas, né? Isso vai até não só para o pessoal de TI, empresários em si, o cara que não tá ligado na tecnologia, não está atualizando sua empresa, o cara vai morrer, entendeu? Porque hoje a tecnologia, né, as empresas estão cada vez mais dependentes dela e cada vez mais otimizam os processos da empresa com a tecnologia, né? Então, assim, eu vejo como tecnologia cada vez mais vai ser o essencial, né, para a vida das pessoas e das empresas.
qual o seu objetivo final de carreira? Você comentou sobre ser arquiteto, mas qual é o objetivo que você pensa assim, ó, eu quero chegar no máximo nesse nível aqui? Tá, boa pergunta, viu? Pergunta profunda. Olha, eu acho que o meu objetivo de carreira é eu conseguir absorver o máximo que eu puder de conhecimento, aprender o máximo da minha área que eu mais gosto, né, das coisas que eu gosto, e poder ensinar outras pessoas, né? Eu sei lá, eu penso, né, obviamente eu tenho que melhorar um pouco a questão da minha comunicação, que eu não sou normalmente, como a maioria das pessoas de TI, assim, é meio tímido e tal, mas eu quero dar aula, entendeu? Ensinar e tal, repassar de alguma forma meu conhecimento para outras pessoas, né? Isso é uma coisa que é um objetivo final de carreira meu, né? Com certeza, poder repassar meu conhecimento. Você pode começar já fazendo um videozinho no YouTube para começar a melhorar, né? Você tem que acostumar com a câmera, a parte de falar também, mas você já pode começar agora, se você tiver tempo, logicamente, porque isso vai sendo construído a longo prazo, né? A não ser que você faça curso voltado para isso, mas se você não quer pagar para isso, você pode começar no YouTube mesmo, cria seu canal, começa a interagir com as pessoas, e como as pessoas que vão te acessar, elas já gostam de tecnologia, elas vão ser que vão te jogar pedras. E, pelo contrário, elas vão te agradecer pelo conteúdo gratuito e você vai crescer junto com elas. Assim. É uma das formas que eu vejo de você melhorar a comunicação, melhorar a parte de acostumar com câmeras, né? É o que eu vejo. Assim. Bom, a gente vai, infelizmente, encerrar essa entrevista. Eu fico muito grato pela sua participação. Você que está assistindo também, não se esqueça de acessar o meu site para poder conferir as outras entrevistas, dicas de RH, inclusive os cursos também que estão lá, já fiz o jabá anteriormente. Vinícius, muito obrigado pela sua participação, e se você quiser dizer alguma coisa para o público ou alguma correção, o momento é seu. Não, na verdade é só... Estou contente por poder estar ajudando aí novos profissionais. Acredito que tenha deixado bem a minha mensagem, né? Eu acho que você tem que fazer aquilo que te dá prazer de trabalhar. É o que é o meu lema e é isso que eu tento levar para as pessoas, né? Então, faça o que você mais gosta, que você com certeza vai dar o seu melhor naquilo, né? Eu vou deixar minhas redes sociais, quem quiser entrar em contato comigo, né, tirar dúvida e tal, eu vou estar à disposição, e é isso aí. Obrigado também pelo Wesley por estar, né, pela entrevista, né? A experiência, aquele negócio a gente vai trocando aqui, conversando e vai aprendendo também, então isso é legal e tamo junto. Obrigado, cara. Obrigado de novo aí. Grande abraço, valeu e até mais. Valeu.